Gravando, então. Aula do dia 18 de janeiro de 2021, da disciplina de Fisiomecânica da Locomoção Terrestre. Vamos para a parte 1, então, da aula do dia 18. O Helder entrando, admitindo. Vamos lá, pessoal, já vou compartilhando a tela aqui. Muito bem. Bom, vamos lá, pessoal. Hoje é a aula 3, então. Eu estou nomeando como aula 3, inclusive a Daiane me perguntou sobre os slides, mandei para ela e eu vi que não tá, os slides não estão numerados assim, conforme as aulas, né? Mas mesmo assim eles têm um sentido lógico com o plano de ensino, né? Aí eu lembrei do que eu fiz e tal, então não tem nada errado, assim, só prestem atenção, claro, tem ali... A aula 1 foi aquela introdutória, a aula 2 seria a grande aula de biomecânica, que na verdade foram 3 aulas, de cinemática, cinética e eletromiografia, e agora a gente começa, seria o tópico 3, assim, né? Então vai ser a primeira aula do tópico 3, então eu estou chamando de aula 3, mas esse é o tópico, tá? E tem sentido lá com o plano de ensino, que são os aspectos fisiológicos integrativos da locomoção terrestre. Então, só para a gente recordar, até agora, nós fizemos uma aula introdutória sobre conceitos bem gerais do que é essa fisiomecânica da locomoção terrestre. No segundo bloco, né, que eu chamei de aula 2, nós falamos da biomecânica tradicional de caminhada e corrida, tentei dar parâmetros mais gerais, pincelando alguma coisa aplicada, em alguns momentos até discutimos bastante algumas coisas aplicadas, mas o grande objetivo era introduzir vocês aos conceitos e ao comportamento geral, né, da cinemática, da cinética e da eletromiografia, porque são elementos muito importantes para a gente entender a fisiomecânica, mas ainda são um pouco introdutórios, né? Seriam pré-fisiomecânica ainda, de certo modo, né? E agora, nessa aula 3, eu vou trabalhar com vocês com alguns conceitos que são mais da fisiologia, mas que já envolvem conceitos realmente conceitos fisiomecânicos, vamos dizer assim. Tá? Então, não são tão assim, já são conteúdos que são da fisiomecânica. Então, para quem lembra ainda da fisiologia, lá da graduação, ou quem está trabalhando com fisiologia, vocês vão ver que são conceitos muito pontuais da fisiologia, mas que são centrais para a fisiomecânica, né? Que também tem esse aspecto integrativo aí que a gente costuma chamar, que vai dar chance aí para a gente chamar isso de uma fisiomecânica, porque vai integrar a fisiologia com a biomecânica, digamos assim, tá? Muito ligado à energia, né? Muito bem, então vou botar aqui em modo de apresentação. E vamos lá. Sempre tem um slide de um pouco de cultura ligada à locomoção. Tá? Eu convido vocês, eu como me criei parte da infância no Uruguai, eu tenho como leitura de base assim da minha infância, né, que é o Martin Fierro, né, que é um material, uma leitura obrigatória em qualquer sistema educacional da América Latina fora o Brasil. Tá? Então é um conteúdo muito legal, para quem não leu ainda, sugiro ler, que conta muito da história da formação do homem gaúcho, que tem muito a ver com a nossa cultura, mas que por essas questões de fronteira a gente às vezes fica de costas e nem sabe que tem tanta história assim também daquele ponto de vista, com algo que nos une às vezes muito mais do que às vezes, de outros lugares. Tá? Mas, entre outras coisas, aqui tem uma discussão do Viejo Martín Fierro discutindo sobre as questões de quantidade, Deus e números, coisas assim. Então, tem um conhecimento muito legal ali nesse livro, né? O Martin Fierro. Né? Mas vamos lá. Então, vamos começar, pessoal, com alguns conceitos. Tá? Naquela ideia nossa de fazer relembrar, né? Porque a maioria são conceitos que vêm do segundo grau, do ensino médio, ou da faculdade mesmo, mas que quase sempre a gente não lembra quando vai trabalhar aqui. Então, vale a pena dar uma revisada boa para a gente falar depois dessas variáveis com um pouquinho mais de propriedade. Lembrando. Então, vamos lá. Vamos para os primeiros conceitos ligados à energia mecânica, tá? Que em algum ponto a gente viu lá na biomecânica, né? Então não são coisas totalmente novas para nós, né? Então envolvem variáveis que são às vezes da cinemática, às vezes são da cinética, então por isso que é importante lembrar daquelas primeiras aulas.
Mas vamos lá. As energias mecânicas envolvidas no movimento humano, ou seja, na caminhada, na corrida, que a gente está falando aqui, né, que são extremamente importantes da gente relembrar. Então, nós temos a energia, tipo de energia, que é a energia potencial gravitacional, né, muitas vezes é chamada só de energia gravitacional, né, que tem a ver com a aceleração gravitacional, e ali está colocado, né, na equação a aceleração, né, gravitacional, que tem a ver, assim, do ponto de vista prático, para análise de movimento, e aí a gente começa a guiar o nosso olho na análise da mecânica, de marcha, de corrida, pensando também na energética, tentando fazer um pulo do gato com energética. E esse tipo de energia vai ter a ver diretamente com a altura do corpo, né? A altura do corpo de modo geral, ou a altura do segmento, quando eu pensar na energia daquele segmento. Então, eu estou com o meu braço nessa altura, eu elevo ele, eu sei que eu gero ali uma diferença, eu vou alterar a quantidade de energia potencial gravitacional, né? Por quê? Porque energia potencial gravitacional é mgh, que significa massa corporal, né, em quilogramas, G multiplicado por G, aceleração gravitacional, 9,81 metros por segundo ao quadrado, né, aquela constante nossa, e, portanto, o M também é constante, a massa é constante também, portanto, o que varia geralmente na análise do movimento é o H, que é altura, né, ou posição vertical. Quando eu vario essa posição vertical, eu sei que lá da física eu tenho, né, diferença de posição é deslocamento, né? Então, quando eu mudo essa altura, quando eu gero um deslocamento, eu tenho um trabalho que seria potencial gravitacional, né? Eu gero um trabalho que tem a ver com variação de energia. A minha energia potencial gravitacional varia. Então, é o caso do braço. Eu vario lá 1 metro, né? Esse braço pesa 5 quilogramas, vamos colocar, né? Eu vou ter lá em torno de 5 o quê? Joules. Aí vamos lembrar, para qualquer tipo de medida, de tipo de energia mecânica, a unidade é sempre joule. Tá? A gente usa, às vezes, caloria também, do ponto de vista metabólico, depois a gente vai ver que é muito comum na prática, mas quando a gente fala mais de ciência, quase sempre, não é uma regra, nós vamos achar até slides ainda, vão apresentar a tal da caloria. Tá? É sempre uma unidade de energia, seja ela metabólica ou mecânica. Aqui, no caso, estamos vendo as mecânicas, né? Os tipos de energia mecânica. Tá? Mas, numericamente, mgh nos dá uma unidade em joules, tá? E tem a ver com o Sistema Internacional de Unidades. Bom, eu tenho um outro tipo de energia que a gente aprende muito lá, a gente vê lá no colégio, que é quando a gente tem situações de um corpo que desce lá tantos metros, ou seja, tem uma energia potencial, X joules, e aí ele desce, ele começa a ganhar velocidade, né? E aí a energia potencial começa a cair, né, quando esse objeto cai, a gente aceita todas aquelas coisas dos exemplos da física, né, que não há fricção junto ao terreno, né, não tem a resistência do ar, tem que colocar sempre condições ideais para facilitar o entendimento do conceito físico. O que acontece nesses casos, que é geralmente uma bolotinha caindo lá, uma quantidade de metros lá, eu tenho a energia potencial que cai, porque a altura cai, portanto, o H diminui, eu vou perder energia potencial e vou ganhar energia cinética, que tem a ver com velocidade. Eu estou numa situação zero, quando começa a cair, eu começo a ganhar velocidade e ganho essa velocidade verticalmente a uma taxa de 9,81 metros por segundo ao quadrado, né, no caso. Mas, de qualquer jeito, eu ganho velocidade. O que acontece? Ali tem um sistema de transformação de energia, e depois a gente vai ver isso também, que é muito similar ao que acontece num sistema pendular, que é o que acontece na caminhada. Tá? Depois nós vamos ver que isso tem uma aplicação boa, essa transformação de energia. Mas que é isso, é a energia potencial caindo, primeiro tipo de energia, se transformando em energia cinética, ganhando velocidade. Aquele objeto ganha velocidade. Então, está aí um segundo tipo de energia, que tem a ver com a variação da velocidade. A energia em si tem a ver com velocidade, é velocidade ao quadrado. Vejam que tem mais peso ainda. Tá? Ela é ao quadrado. E qualquer variação dela vai me dar um trabalho. Né? Variação sempre de energia é igual a trabalho. Tá? Se vocês estão anotando aí, botem de algum lugar. Né? Delta energia é igual a trabalho. Isso aí é uma outra regrinha que a gente sempre tem que ter
tem que lembrar, tá? Claramente. Quando a gente está falando em trabalho, está falando de variação de energia, né? Então, nós temos essa energia, que é 0,5 m massa, né, multiplicado pela massa, vezes velocidade ao quadrado. Tá? Ou mv ao quadrado dividido por 2, que dá no mesmo. Tá? Muito bem. A gente vai usar isso, por exemplo, quando a gente pensa na... Vou dar um caso aqui. Quando a gente usa, por exemplo, análises da mecânica e de energética do sprint, né? O modelo do Morin agora, que está super usual aí na ciência do esporte, uma das coisas que mais bate aí, tem alto impacto, né, digamos, sobre os diagramas de força, velocidade e energética. Eles se baseiam principalmente numa medida de velocidade horizontal, né? E essa variação de velocidade vai ter uma implicação energética, né? O de Prampero vai fazer um estudo sobre isso e vai indicar que toda essa mudança de velocidade, né, desde o início do sprint até a velocidade máxima lá, que tem um comportamento lá não linear, ele vai ter uma relação super próxima e correta com um trabalho mecânico, que tem a ver com a variação da energia cinética. Então, ali não é tão importante, embora a gente saiba que tem um pouco, né, o corpo se eleva um pouco, então tem uma variação de energia potencial, né, nos primeiros passos, mas depois do segundo passo, isso já não importa tanto. O centro de massa vai oscilar, mas o que mais vai oscilar certamente é a velocidade. Então, o trabalho mecânico gerado e toda a implicação das relações de força, velocidade, potência, velocidade que advém daí, vem de uma medida ou desse entendimento de que o corpo como um todo gera uma energia, uma variação de energia cinética, ou seja, um trabalho mecânico devido às variações de energia cinética. Tá? Essa é uma das aplicações. O que a gente faz muito no laboratório, no Locomotion, é fazer as medidas ponto a ponto mesmo e, a partir daí, calcular essas coisas. E aí calcular, por exemplo, na caminhada, que há uma grande transformação de energia cinética e potencial ao longo da marcha, né? E isso tem a ver com o mecanismo pendular, que nós vamos ver depois em mais detalhes. Mas essa aqui já é uma aplicação disso, o que na corrida não acontece. Na corrida, essas energias estão em fase, assim, em paralelo, e não há transformação boa disso, né? Muito bem. Eu tenho também a energia que é também potencial elástica, né? Porque ele tem esse sentido de armazenar, por isso esse termo potencial. Ele tem um potencial de se transformar em movimento, digamos assim, essa é a ideia, né? Que é a primeira derivada da força elástica, tá? Que aqui já está já colocada como equação da energia potencial elástica, que é 0,5 vezes K, que é a constante de rigidez, vezes o deslocamento ao quadrado. Poderia ser pensado também como uma posição, tá? Mas muitas vezes é chamada de deslocamento. Mas lembrem sempre que o sentido é aquele, né? Quando varia, aí sim eu vou ter um trabalho elástico, digamos assim, né? Mas sempre o início é uma energia, uma quantidade de energia para aquele dado instante, tá? E isso vai ser super importante também para a gente entender, porque essa equação ela nos vai dar base para entender um pouco do mecanismo elástico que é importante na corrida, né? Na corrida a gente sabe que estruturas biológicas vão se deformar e vão ter essa característica de armazenar, vão ter propriedades viscoelásticas, que a gente chama, de armazenar energia e reutilizar ao longo da passada. E isso vai implicar, por exemplo, na corrida de distância, numa possibilidade de melhora da economia de corrida, né? Dúvidas até aqui, pessoal? Tudo bem básico, né? Ainda conceitual. Vamos lá, vamos falar agora, dar alguns sobrenomes para essas coisas que a gente vem falando, né? Eu já falei para você sobre o trabalho. Acabei falando do trabalho quando eu apresentei as energias mecânicas, né? Sabendo que quando elas variam, é trabalho. E trabalho é o que tem mais relação, no fim das contas, com a energética de movimento, né? Porque tem a ver com isso, com a variação de energia, né? Aqui, gente, eu já faço um parênteses, tá? Na fisiologia é mais raro a gente usar, mas conceitualmente tem muito sentido. Quando eu falo de trabalho, é variação de energia.
Nós vamos ver depois que, quando eu falo de potência, que é outra variável que foi primeiramente definida na física, que vai ter alta relação com o trabalho, nós vamos falar depois, tá? Se usa muito na fisiologia. Já trabalho se usa menos, mas o sentido é o mesmo. Quando eu tenho um trabalho fisiológico, significa que eu estou variando energia. A variação de energia mais comum que eu tenho, o trabalho fisiológico, o metabólico, vamos chamar assim, mais comum, é quando eu começo a me movimentar e eu quero saber o quanto de energia metabólica eu estou despendendo caminhando ou correndo em relação a um referencial meu. Por exemplo, a posição em pé, que depois a gente vai discutir um pouco isso. Então, eu sei que eu estou em pé lá, tenho X mililitros de consumo de oxigênio, tenho um nível de energia metabólica X, tá? Que é em torno de 5 mililitros quilograma minuto, só para dar um número aproximado. 5. Quando eu começo a correr, esse gasto de energia vai de 5 para 30, por exemplo. 30 mililitros quilograma minuto. Tá? Bom, o que eu tenho ali? Eu tenho uma variação de energia, de 5 para 30. Eu tenho 25 joules de variação de energia. Né? Isso é um tipo de trabalho metabólico. A gente vai dar um outro nome, geralmente, mas tem muito sentido com isso. Tá? Por isso que, depois, com a potência, a gente vai ver que vai ter uma semelhança, porque vem tudo dos conceitos da física. Tá? Só que a gente vai chamar menos vezes de trabalho metabólico. Tem poucos autores que chamam isso. Até tem, tá? Alexander usa uns trabalhos conceitos muito fortes de base da locomoção, mas na área aplicada se usa pouco. Tá? Nós vamos chamar isso depois de custo, de outras coisas. Tá? Mas, lembrando, trabalho é uma variação de energia. Tá? E quando eu penso ela do ponto de vista mecânico, eu posso ter, no mínimo, dois caminhos, dois fluxos dessa energia. Ele pode ser positivo, que significa que eu vario positivamente a variação de energia, né? Eu vario positivamente a energia. Né? Então, eu tenho ali uma geração de trabalho positivo, que é o que acontece, por exemplo, no sprint, na arrancada. Né? Eu vou ter lá uma variação positiva, eu tinha um nível de energia mecânica zero antes da largada, né? Velocidade é zero, tá? E aí eu vario essa energia, que é principalmente cinética, lembrando, e vai ter relação com a sua velocidade ao quadrado, multiplicado lá pela massa, dividido por 2. Eu vou ter essa energia cinética toda variando. Né? Eu vou aumentar os valores dessa energia. Portanto, vai ser um trabalho positivo. Tá? Eu posso ter também situações, que é muito comum no esporte, ou também no atletismo lá, que são as frenagens. Né? Ali eu vou ter uma variação de energia negativa. Portanto, vou ter um trabalho negativo. Tá? E aí vai ter frenagens, aterrissagens, por exemplo. As acelerações e fases de propulsão são trabalho positivo. Tá? Isso tem a ver com fluxo de energia, tá, pessoal? Agora eu vou para um lado mais conceitual. Primeiro dei esse conceito mais matemático para a gente lembrar. Agora tem algo conceitual que muita gente às vezes esquece, que é base da termodinâmica, né? Então, quando eu tenho um trabalho positivo, tá, significa que eu estou gerando energia para o ambiente. Tem um sentido que, se eu botasse uma setinha, era do meu organismo para o ambiente, algo para fora. Tá? Essa energia vai para o ambiente. Ele é gerado de dentro e vai para fora. Tá? Pensando no organismo como um todo. Quando eu tenho as frenagens, significa que eu tenho energia do ambiente que vem para o organismo. Eu boto energia para dentro do corpo, energia mecânica para dentro do corpo. Tá? E isso vai ter relação com as frenagens e aterrissagens, onde eu armazeno energia e essa energia vai para dentro do corpo e vai para estruturas elásticas. Além de calor, né, vai para estruturas elásticas. Aí eu já dou uma pista para de onde vai essa energia, tá? Para ter um pouco mais de sentido, um pouco mais prático. Tá? Enquanto que no trabalho positivo não, essa energia vai para o ambiente, ele se apresenta através dos valores de velocidade mesmo. Eu vou ter altos níveis de velocidade, eu vou ganhar altura, né? E esse já é o sentido dessa energia para o ambiente. Tá? Mas tem esse fluxo nessas direções, tá? Que são importantes a gente lembrar, nesses sentidos, né? Vamos chamar assim. Tá?
Outra coisa importante para a gente lembrar, pessoal, também, além desses fluxos de energia, é que quando eu gero trabalho positivo ou negativo muscular, agora eu estou sendo um pouco mais detalhista, tá? Quando eu acelero, por exemplo, o início do sprint lá, eu gero trabalho positivo, eu tenho um sentido de energia do organismo para o ambiente. O que acontece? Meus músculos propulsores principais, e eu vou ter que ser um pouco generalista, porque eu não sei de todos, né? Mas eu sei que eu tenho músculos propulsores ou de modo líquido, o somatório dos meus músculos propulsores, eles têm que gerar contrações concêntricas. Que significa o quê? Lembrando lá da fisiologia. Quando eu tenho uma contração concêntrica, significa que eu gero tensão no músculo, enquanto esse músculo encurta. Aí vem um pouco de cinesiologia. Meus músculos propulsores, que são lá os extensores do quadril, extensores do joelho, flexores plantares, vão gerar, de modo líquido geral, tensão enquanto eles encurtam. Tá? Eu posso dizer de predominância. Quando eu gero trabalho positivo, por exemplo, na aceleração lá do sprint, ou em fases de propulsão da corrida, que a gente já viu lá da cinética, né, que acontece na corrida, que é a segunda metade do contato do pé com o solo. Tá? Nessas fases de propulsão, né, os meus músculos propulsores, de modo geral, contraem concentricamente. A gente já discutiu um pouco em aulas passadas que nem sempre é assim. Pode ser que em algumas situações, na verdade, quem está alongando, encurtando são tendões, mas vamos simplificar por enquanto. Vamos dar um caso que isso já está até comprovado, que o início do sprint já tem modelo experimental do Ley mostrando e já medidas diretas mostrando que acontece aquilo que seria óbvio de acontecer, que os músculos realmente encurtam, né, nos primeiros passos, pelo menos. Tá? Depois, sim, quando ganha um pouco mais de velocidade, já é discutível. Pode ser que estejam os tendões alongando mais do que músculos, né, e encurtando. Né, que a gente discutiu em aula passada. Mas, simplificando agora, quando eu tenho trabalho positivo, muscular, que aí não tenho dúvida, é muscular, músculos encurtam, tá? Portanto, tenho contração concêntrica. Quando eu tenho frenagens, né, desacelerações, aterrissagens, eu gero trabalho negativo, o fluxo de energia é do ambiente para o organismo. Nesses casos, os músculos propulsores ou antigravitários nessas ações, por exemplo, uma aterrissagem de um salto, né? É bem fácil de entender isso. Eu desacelero, né? Minha velocidade estava muito alta, tocando o solo, eu tenho que frenar rapidamente. Eu perco muita energia cinética. Nesse caso da aterrissagem, esses músculos estão contraindo excentricamente. Eles estão ativados enquanto alongam. Portanto, é uma contração excêntrica que a gente chama, no trabalho negativo. Tá? Então, façam essas setinhas ligando com isso também. Então, a partir daí, gente, eu já ligo coisas da mecânica com a fisiologia, com a cinesiologia, inclusive, né, com o que vocês aprenderam aí lá da graduação. Tá? Então, isso é bem importante, porque tudo isso está relacionado. E quase sempre a gente aprende como coisas meio isoladas. Né? A cinesiologia lá tem a ação excêntrica, motor primário e tal, mas aí lá na fisiologia tu aprende que a contração concêntrica é X e tal, mas as coisas estão totalmente interligadas. Tá? Depois a gente vai ver que a implicação disso vai ser, quando eu tenho trabalho positivo e negativo, não é pouca coisa. Eu saber que estou gerando trabalho positivo e negativo, portanto, eu estou gerando frenagem ou propulsão, né, do ponto de vista prático, isso tem implicações energéticas muito diferentes. Por exemplo, na eficiência. A gente vai ver que é da ordem de 4 vezes maior uma eficiência do que outra, do trabalho positivo, do negativo para o positivo. Né? Depois a gente vai ver isso. Mas vamos para os conceitos. Então, lembramos bem de trabalhos positivo e negativo. Demos alguns sobrenomes para esse trabalho mecânico aí que a gente viu e a gente já falou lá do slide anterior. Agora vamos para uma nova conceituação. Eu vim de energia para trabalho. Né? Eu sei que trabalho é quando há uma variação de energia. Eu tenho aquele delta, eu boto aquele triângulozinho do lado de energia, eu tenho trabalho. É o primeiro passo. Agora, o segundo passo para entender a energética é pensar na potência. Então, eu não quero saber só o quanto de energia eu gerei ou variei, né? Eu quero saber também em que taxa, em que tempo eu gero esse trabalho.
né? Aí entra a potência, que é trabalho dividido pelo tempo, ou delta energia dividido por delta tempo. Quando eu quero colocar mais correto do ponto de vista físico, eu tenho que botar delta tempo. Conceitualmente é um tempo, tá? Mas o correto lá fisicamente é aquele delta tempo, que tem a ver com a taxa, né? Eu gasto energia, mas em quanto tempo? A gente vai ver que é super importante isso do ponto de vista metabólico, vai ser fundamental eu saber a potência. Eu vou entender as rotas metabólicas a partir da potência metabólica, né? Eu vou saber que eu vou poder gerar mais potência metabólica em atividades mais anaeróbicas, por exemplo, tá? Porque tem a ver com tempo, né? Apesar de eu saber que dura pouco tempo gerando essa potência, né? E conforme o tempo vai passando do exercício, a potência que eu consigo gerar vai caindo, né? Muito bem. Potência. Essa potência ela pode ser metabólica ou mecânica, tá? O conceito de base dela podem ser os dois. Depois a gente vai usar nós vamos usar uma terminologia que vai ser um pouco paralela, nós vamos definir um pouco melhor essa potência em alguma condição. Nós vamos chamar de taxa metabólica para dada condição. Quando a gente falar em taxa metabólica, eu sei que é um tipo de potência, mas com algumas características dessa taxa metabólica que a gente vai ver depois. Tá? Já da parte do ponto de vista mecânico é mais comum, é potência mecânica só, né? Não, geralmente não tem termos semelhantes assim para descrever isso. E outra coisa que é importante, falando de energética, pessoal, que é uma coisa que há uma confusão enorme, ao longo do tempo o pessoal usa muito, às vezes de forma intercambiável, é super perigoso, assim, embora signifique na prática coisas semelhantes, que é capacidade. Tá? Aí eu faço uma dualidade. Quase sempre essa capacidade está aliada ou se confunde com a potência. Tá? Então, a gente já definiu o que é potência. Potência é trabalho dividido pelo delta tempo, trabalho por tempo. Tá? Ou, se eu quiser ser mais exato, variação de energia, que é trabalho, né? Variação de energia dividido por variação de tempo. Ok, isso é potência. Então, já está definido. É a avaliação, é a determinação de energia lá pela taxa, do quanto eu despendo essa energia, ou do quanto energia eu gero também, se eu pensar do ponto de vista mecânico. Tá? Agora, capacidade, pessoal, capacidade tem outro sentido. Capacidade é um sobrenome que a gente dá para essa energética, né? Então, a gente chama de capacidade energética, capacidade aeróbica, capacidade anaeróbica, o que for, né? Por um sentido muito claro, que é muito simples também. Tá? Mas aqui, de novo, gente, lembrem que também tem outros conceitos que o pessoal usa, mas aqui eu estou fazendo é um acordo de cavalheiros, né? Um acordo de terminologias que a gente entre nós use sempre do mesmo jeito e que eu garanto para vocês que tem as melhores referências até onde eu li, tá? Mas o que é essa capacidade, pessoal? A capacidade tem a ver, o nome já indica, sobre a quantidade de energia total que eu tenho à disposição, com quase sempre ligada a um tipo de metabolismo, tá? Então, capacidade tem a ver com o tamanho do meu tanque de energia que eu tenho, relacionado à rota metabólica que eu estou usando. Tá? Então, eu estou usando lá uma rota metabólica, né, um sistema de recintos de ATP aeróbico. Eu vou definir assim, a gente sabe que tem mais de um subtipo lá dentro, mas nós vamos chamar tudo isso como uma caixa que a gente sabe que lá da fisiologia tem a ver com exercícios mais longos, né, de mais longa duração. Todo aquele tanque, naquele caso ali, vai ser uma piscina, tá? Tem a ver com a capacidade. A capacidade do meu sistema é X de energia. Tá? Ali não vai ter uma unidade de tempo. Ali vai ser uma quantidade de energia total. Vai ser o joules total, por exemplo. Tá? Capacidade anaeróbica é um pouco mais simples da gente pensar. Tem a ver com as atividades de curta duração. A gente tem também uma subdivisão ali, né, do ATP-CP para a glicólise anaeróbica, o lactato. Né? Mas se a gente pensar numa caixa para facilitar, então o ATP-CP, que tem muito a ver do ponto de vista bioquímica com a quantidade de ATP e creatina fosfato que eu tenho ao nível muscular, né? A capacidade total tem a ver com aquele tanque de energia que eu consigo usar muito rapidamente.
A gente sabe que a capacidade a gente consegue usar lá em torno de até uns 15 segundos, a gente consegue garantir, é sempre uma discussão disso, mas a gente consegue garantir que a gente tem uma medida lá dessa capacidade, dessa energia, do tamanho do tanque desse sistema, tá? Independente do tempo. Independente do tempo. É uma quantidade de energia teórica. Tá? Depois a gente vai ver ali no modelo, nos modelos energéticos, bioenergéticos, que quando a gente fala de capacidade aeróbica, é quase sempre um chute menos calibrado ainda. O anaeróbico também é, mas o aeróbico, a gente está sempre muito longe de usar essa capacidade total. Portanto, é muito difícil a gente medir ela total. As estimativas são bem complicadas. Agora, a potência tem medidas melhores, né? Por exemplo, a nossa avaliação, aqui eu faço esse resgate, ainda conceitual, mas eu acho que ele é super básico, por isso é importante. Quando eu faço a medida de VO2 máximo, o teste de VO2 máximo, ou de consumo máximo de oxigênio, tá? Que eu acho que quase todos vocês já observaram, ou talvez alguns já tenham feito e já estudaram certamente, né? Quando eu faço o teste de VO2 máximo, o que eu estou avaliando do ponto de vista energético é a potência máxima aeróbica, ou potência aeróbica máxima, né? Que tem a ver com a maior taxa de energia que eu consigo me utilizar a um dado tempo, né? E tem que estar lá estabilizado para eu garantir que é um VO2 máximo, e quando eu não consigo estabilizar isso, eu aceito que é um pico desse consumo de oxigênio, né? Mas é sempre uma potência máxima aeróbica, tá? Porque, na verdade, qualquer medida de potência submáxima também é uma potência. Eu chamo de submáxima, é o que a gente faz na economia de corrida. Bota o cara a correr numa velocidade submáxima e avalia a potência dele. Ali tem uma potência e é eminentemente aeróbica, mas é submáxima, tá? Quando eu faço o teste de VO2 máximo, eu sei a potência máxima, limite, né, que esse organismo consegue gerar, que a gente sabe que não é a verdadeira total, porque vai ser dependente do tipo de exercício, às vezes dependente do tipo de protocolo, né? Mas tentando alcançar esse valor máximo total. Quando eu faço testes, por exemplo, do Wingate, eu tenho também ali uma potência. Eu meço pela parte mecânica, né? Ali também tem uma potência. E essa potência, quando eu transformo ela e estimo ela para algo metabólico, ela vai ser muito maior do que a potência aeróbica, né? A gente sabe que a potência dos sistemas anaeróbicos são bem maiores do que o sistema aeróbico, né? É maior, eu faço esse teste em 30 segundos, né? A potência média que eu gero ali vai ser maior do que a do VO2 máximo, tá? Mas vão ter todos interrelacionados. Isso tem a ver com o quê? Com o que a gente aprendeu de fisiologia, que atividades anaeróbicas permitem maior potência, tá? Mas essa potência, de novo, tem que estar em unidade de tempo. Aí, nesse caso, eu trabalho com algo matemático. Eu vou trabalhar com a variável do Wingate lá, que a maioria de vocês também já ouviu falar ou já fez mesmo. É um teste bem comum, se bem que o pessoal mais novo diz que tinha alguns alunos que eu perguntei, tinha gente que não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Eu vi que eu estava ficando velho mesmo. Porque tem um monte de crítica ao Wingate, ele não é tão específico para um monte de esporte, tem um monte de crítica, assim, mas o pessoal, não sei, do que eu conhecia era sempre o que tinha mais. Mas talvez tenha uns testes melhores, né? Eu estou tentando lembrar aqui, mas não me veio à cabeça. Mas daqui a pouco vem. Mas mesmo assim, quando eu faço esse teste, o que eu queria lembrar que é no ciclo ergômetro, 30 segundos no ciclo ergômetro, a medida que vem dali é uma potência mecânica, que é watts. Tá? Watts é o W maiúsculo, tá? É a unidade de potência mecânica, que é igual a joule por segundo. Então, tem a ver com aquilo. Então, agora falando de unidades. Quando a gente falou de energia, os 3 tipos de energia mecânica que eu mostrei para vocês anteriormente eram joules. Quando eu falo de trabalho, aí tem uma questão interessante, facilita, graças a Deus. A unidade não muda, porque é energia final menos inicial. É variação de energia. É joule menos joule. A unidade continua sendo joule. Tá? Então, a unidade de trabalho é joule. Tá? Agora, quando eu falo de potência, a história muda. É um joule por segundo, ou watts. Tá? Eu tenho também caloria por minuto, por segundo, também tem essas unidades, tá? Mas são mais raras de se utilizar. A mais comum é essa aí, watts. E capacidade, lembrando, é tudo em joule mesmo. Tá?
Tranquilo até aqui? Só relembrando o conceito. Vamos lá, vamos ainda para... Continuando com conceitos, pessoal. Agora eu vou usar uns termos que são mais discutíveis, são mais... não são tão rígidos assim, porque envolvem mais a fisiologia, conforme a gente vai entrando mais na fisiologia, menos na física de base, os conceitos não são tão usados da mesma forma. Tá? Então, aqui, de novo, são acordos que a gente faz aqui entre nós. Tá? E se vocês tiverem outros, tragam aqui para a gente discutir, o que é importante só a gente chegar em acordo. Aí não, não, mas eu sempre aprendi que é outra coisa e vou continuar achando que é assim. Até pode, porque com religião eu não me meto, mas tentem discutir, porque isso nem é o importante. O importante é só a gente saber que tem que usar os conceitos certos. Se eu quero usar outro, tudo bem, mas na tua cabeça traduz, mas depois traduz para esse que a gente está usando aqui, para usar a mesma linguagem. Tá? Então, assim, sobre a energética, pessoal, ao longo dos anos eu fui vendo que a gente pode simplificar, assim, o uso mais comum na literatura que tem sido dado é um pouco desse jeito que eu vou mostrar para vocês, que parte de algo mais global para coisas mais específicas. Tá? Então, o primeiro termo é o mais global, né? Gasto energético, ou energy expenditure. Tá? É um termo super usual, é usado para muita coisa. É usado para cálculos de taxa metabólica, impacto sobre atividade física, sobre estimativas de gasto energético, aqueles diários com sensores, aqueles de movimento clássicos, né, que tem muito impacto em saúde pública, né, com as tecnologias, né, de pedômetro, de sensor inercial, etc., até confrontando com medidas mais diretas, né, de consumo de oxigênio, etc. E quase sempre esse termo genérico envolve algo muito geral. É um dispêndio de energia que é muito usual quase sempre para contextos onde o tempo é um pouco maior. Eu quero saber o dispêndio energético diário do meu aluno, o dispêndio energético semanal, tá? E aí eu confronto isso para ver a quantidade de atividade física com a ingesta calórica. O pessoal da nutrição usa muito isso. Ou para trazer o termo mais genérico, o assunto do gasto energético, para assuntos bem genéricos. O gasto de energia é importante no exercício. Eu quero dizer o porquê que é importante de modo geral, para qualquer exercício. Então, eu uso esse termo. Tá? Agora, claro, quando eu começo a chamar de consumo de oxigênio, eu já sei que eu estou usando uma técnica que vocês viram em fisiologia, que é para atividades mais aeróbicas, né? O que a gente chama também de uma análise metabólica é um método de calorimetria indireta. Tá? Então, através do consumo de oxigênio, eu vou ver que isso vai ter uma grande correspondência com a quantidade de energia que eu vou despender. Isso foi visto faz bastante tempo atrás, né? Bom, ele é muito usual para atividades aeróbicas. A gente vai usar muito isso, tá? Essa medida de consumo de oxigênio, tá? Que pode vir por litros por minuto, né? Quando eu deixo independente do peso corporal, ou mililitro quilograma a minuto, que aí eu tenho um controle melhor de tamanho, tá? Então, só trago aqui um resgate histórico também pequeno. O teste de VO2 máximo é um exemplo claro disso, né? Quando não se normalizava pela massa corporal, ou seja, não era mililitro quilograma a minuto, mas sim litros por minuto, ou seja, só se via lá a quantidade de consumo de oxigênio geral por minuto, uma potência metabólica sem controlar o efeito de tamanho, né, sem dividir pela massa corporal. Nesses casos, aconteciam coisas estranhas, que funcionalmente não tinham sentido, que era assim, era pegar uma pessoa mais pesada, fazer um teste de VO2 máximo, e em litros por minuto, não normalizando, o valor dava alto, em relação a um cara menor, de menor peso corporal, pequeno, baixinho, digamos assim, para facilitar o exemplo, né? E treinado aerobicamente. O pequeno, treinado aerobicamente, às vezes tinha um VO2 máximo, em termos absolutos, litros por minuto, menor do que o grandão destreinado. E aí se via que, bom, essa medida não tinha sentido, não tinha sentido para a função fisiológica, não dava para dizer que a função oxidativa ou aeróbica desse cara, do grandão, era maior do que o do outro. Claro, tinha que se normalizar pelo tamanho. Aí, quando se dividia pelo tamanho, o cara pesado
ele dividido por uma massa corporal enorme, vai dar um valor muito pequeno. Aí as coisas fechavam. O cara pequeno, lá baixinho, tinha um VO2 máximo maior do que o grandão destreinado, que seria esperado. Tá? Que mais, pessoal? O primeiro pulo do gato que eu tenho aqui, importante do ponto de vista fisiomecânico, é pensar na taxa metabólica. Vejam que a unidade não muda muito, é joule quilograma minuto. O que muda só é o numerador. Né? Ao invés de mililitro, que é uma medida de consumo de oxigênio, né, de VO2, tá? Quando eu transformo isso em joule, eu tenho uma taxa metabólica. Eu tenho uma, que, em outras palavras, gente, é uma informação metabólica melhor. Claro que o consumo de oxigênio é também uma informação metabólica, tá? Mas ela é mais crua. Ela é a medida direta de oxigênio. Quando eu transformo de mililitro para joule, eu vou considerar o impacto energético desse consumo de oxigênio. Tá? Como é que eu faço isso, pessoal? Aqui, o pulo do gato, então, de consumo de oxigênio para taxa metabólica, que vai ser fundamental até para o custo metabólico, depois que a gente vai falar, e vai ter o padrão ouro de medida de economia vai envolver essa transformação, tá? Por isso que é importante, vai ter relação com a entalpia de combustão, tá? De uma substância para metabolizar lá, para o oxigênio metabolizar uma dada substância. Tá? Entalpia de combustão. Isso tem a ver com um termo lá da termodinâmica que indica o seguinte: a quantidade de energia que é necessária para metabolizar um mole de um tipo de substrato. Substratos que eu uso, claro, aerobicamente. Né? Quais são eles, os dois principais? Ácido palmítico, vamos falar de gordura, né? Mais geral, nós temos gordura e carboidrato. São os dois substratos que a gente mais usa em exercício. O pessoal da nutrição fala muito, quem treina fala sobre isso, sobre suplementação, etc., porque são os substratos que a gente usa para metabolizar. A gente tem que ingerir esses alimentos que contenham esses elementos ou tenham que fazer alguma transformação para eles serem armazenados nessas duas formas, em gordura e carboidrato. Tá? Bom, para eu metabolizar esses dois substratos, eu uso quantidade de energias um pouco diferentes, tá? Devido a esse potencial de entalpia de combustão. Tá? E isso vai ser observado indiretamente através da medida do HER, tá? Que eu vou simplificar aqui, vou chamar só de quociente respiratório. Tá? É uma medida que a gente usa muito lá na fisiologia. O consumo de oxigênio é VO2. Quando eu tenho VCO2, tá? Eu posso fazer a relação de um por outro. Eu vou ver que a relação de um por outro, que vai estar em torno de 1, vai estar um pouco abaixo de 1, às vezes, 0,9, 0,8, ou acima, 1,1, 1,2, né? Desse quociente respiratório, ele vai ser uma medida indireta do tipo de substrato que eu estou usando. Tá? Quando eu tenho esses HER abaixo de 1 lá, eu tenho uma predominância de gordura, de uso de gordura. Então, atividades de mais baixa intensidade, eu uso mais gordura, eu sei, e o HER acaba sendo relativamente baixo, vamos dizer. Tá? Quando eu aumento a intensidade do exercício, eu vou para esse HER passa de 1 lá, pode ir a 1,1, algo assim, né? E aí eu sei que eu tenho uma predominância de carboidrato. Tá? E tem até uns números mágicos, eu não lembro agora, do quando é 100% carboidrato ou gordura. Mas agora o importante é entender só o conceito, que quer dizer o seguinte na prática, pessoal, para locomoção. Tá? Quando eu tenho lá, vou dar um exemplo, dois caras que estão caminhando na esteira, tá? E os dois estão, vamos colocar que estão consumindo 25 mililitros quilograma minuto de oxigênio. O VO2 daquela atividade é de 25. Se eles estiverem usando diferentemente o percentual, um mais gordura e outro mais carboidrato, que está muito relacionado a treino, mas também não só treino, a suplementação também, pode ter vários elementos, mas vamos fixar, os dois estão a 25 de consumo de oxigênio. Se um estiver usando mais gordura e o outro estiver usando mais carboidrato, isso significa que a taxa metabólica ou a energia que ele está usando no exercício não é exatamente igual, embora o consumo de oxigênio seja igual.
Por quê? Porque a entalpia de combustão da quantidade de uso de gordura e carboidratos são um pouco diferentes. Isso vai implicar no impacto metabólico, numa energia realmente verdadeira, né? Um pouco diferente. Tá? E vai ser nesse caso, pessoal, quem usa mais gordura, nesse exemplo, que é um pouco fictício, 25 cravados, assim, tá? O cara que está usando mais gordura, esse aí vai gastar um pouco menos de energia, ele vai ter um impacto um pouco menor. Quando eu colocar isso para joule, quilograma minuto, esse aí vai estar gastando um pouco menos de energia do que o cara que está usando carboidrato. Tá? A gordura ela é mais lenta, o processamento dela, tal, o metabolismo dela, mas ela tem esse lado dessa eficiência da entalpia de combustão, que implica nisso que eu comentei para vocês. Tá? Isso vai indicar o quê? Que o HER desse cara da gordura vai estar um pouco mais baixo, e aí vai estar multiplicado por uma constante que transforma para joule, que vai implicar num valor menor do cara que está usando carboidrato. Mais carboidrato, né, em predominância. Tá? Esse é o sentido. E aí eu falo de uma taxa metabólica que tem o mesmo sentido temporal, é uma potência. A taxa metabólica é também uma potência, tá? Porque é joule, quilograma minuto, é quanto eu despendo por minuto, mas com um valor de energia verdadeiro, digamos assim, mais realista, tá? Do que o consumo de oxigênio. O consumo de oxigênio é muito usado também, só que o que se aceita quase sempre é que ele tem que ser em características um pouco controladas, né? O HER não pode variar tanto, senão a medida ali tem mais erro, né? No que eu for comparar, tá? Bom, o outro conceito, gente, que é extremamente importante para a gente vai se aproximando agora de um conceito de economia de movimento, tá? Mais usual, é o custo metabólico. Agora eu troco o sobrenome. Agora, quando eu deixo de falar de potência e começo a falar de custo. Vejam que os próximos dois conceitos envolvem custo. Tá? O custo tem a ver com esse sentido do que o quanto custa para eu executar determinada tarefa. Tá? A locomoção, a principal tarefa da locomoção é se deslocar, é vencer metros. Eu quero me deslocar 1 quilômetro, 1 metro. É distância, é o sentido básico do que é locomoção, né? É transportar o corpo de um ponto a outro. Bom, vejam a unidade aqui. Não é por acaso que a unidade é joule, quilograma, metro. Tá? E aí a história muda bastante o raciocínio. Aqui eu não estou pensando mais em quanto eu gasto por tempo, ou mais rapidamente possível. Quando eu falava de taxa metabólica, consumo, tinha a ver com tempo, por tempo. Aqui não, aqui tem a ver por metro percorrido, que tem um sentido prático de exercício muito mais próximo. Né? O que eu preciso resolver, minha tarefa é no metro, eu quero vencer por metro. E isso vai ter uma grande indicação sobre economia, porque economia tem a ver com o custo da tarefa. E as coisas se ligam. Custo metabólico, custo, né, metabólico, economia, né, e distância. Tá? E a distância entra como forma importante aqui, tá? No denominador. Mas, gente, esse custo metabólico, quando eu uso o termo custo metabólico, ele é um pouco genérico. Vejam que a unidade de custo de transporte é igual. Tá? Depois a gente vai falar do que é o... Só que o custo metabólico é quando eu simplesmente transformo isso para metros percorrido. Agora, eu posso fazer eles de várias formas, calcular esse custo. Tá? Aí vamos já para o padrão ouro, que é o que o grupo usa e o que a gente aceita como uma medida mais correta de economia, que é o custo de transporte. O nome já nos dá uma pista do que é esse custo de transporte. Transporte, o quanto eu gasto de energia para me transportar de um lado ao outro. Bah, mas isso tinha a ver com o custo metabólico. Mas tem muito a ver com o quanto eu gasto de energia fora outras funções. Só para eu transportar 1 quilo de massa por quilo de massa corporal, vejam que isso aqui está dividido pela massa corporal, né? Mas apenas para transportar esse corpo daqui para lá. Então, eu sei que eu tenho uma quantidade de energia que eu gasto para atividades que não estão diretamente ligadas ao transporte. Eu tenho meu sistema digestivo funcionando, eu tenho o meu sistema mental lá também, que muitas vezes não é usado só para o controle do exercício, que também despende energia.
né? Eu tenho as funções vitais ali do organismo que vão estar funcionando e não vão estar diretamente ligadas à tarefa de transportar esse corpo de um lado ao outro. Então, o que eu faço? Eu faço um procedimento para saber o quanto é esse custo de transporte, apenas separado do resto. É uma tentativa, tá? Que é bastante discutível, mas hoje se tem uma clareza do melhor método, que é o seguinte, quando eu for fazer as medidas de custo, né, que eu vou fazer com consumo de oxigênio para as atividades aeróbicas, né, o que eu faço também? Eu faço uma medida do consumo de oxigênio da pessoa na posição em pé. Esse é o padrão ouro, tá, que a gente tem usado. Quando não se tem isso, se subtrai pelo valor de repouso, por exemplo. E tem um pouquinho mais de erro nisso. Mas a melhor medida é a medida da posição em pé do sujeito. E essa medida da posição em pé eu vou subtrair, né, lá do valor do consumo de oxigênio em exercício. Então, vou chutar de novo. Eu estou lá no exercício e tenho 25 mililitros quilograma minuto de consumo de oxigênio. Usei o analisador de gases, me deu 25. Pá. Agora, antes do exercício, fiquei em pé durante 6 minutos, que a gente costuma fazer, e avaliou o consumo de oxigênio. Dá em torno de 5 mililitros. Tá? O que eu vou fazer? 25 menos 5. Eu vou ter meu consumo, por enquanto eu vou chamar de consumo de oxigênio de transporte, de 20. E é esse 20 que eu vou começar a transformar. Vou transformar para joule e depois vou transformar para metro percorrido. Vou fazer o procedimento para calcular esse metro. A unidade vai ser igual ao do custo metabólico. Só que quando eu chamo de custo de transporte, eu tenho certeza que eu estou considerando a entalpia de combustão do substrato, né, por causa do joule, né? Estou considerando o metro percorrido, tal como no conceito anterior, mas também sei que esse consumo de esse joule de energia aqui está relacionado apenas à tarefa de transportar o corpo de um lado a outro. É o custo de transporte. Tá? É uma terminologia que vem de uns engenheiros alemães que se usam em automóveis lá há um século atrás, né? E Schmidt-Nielsen, né, que trabalhou com o Augusto Krog, o prêmio Nobel, e depois foi orientador do Taylor, que é o professor que orientou o CRAN, né, e o Edson está nessa turma aí, que trabalha com o CRAN. O Schmidt-Nielsen vai observar isso, vai chamar isso de custo de transporte, né? E vai ser uma unidade que melhor reflete a economia. Vai ser uma variável, né, que melhor descreve a economia de locomoção. Tá? Ou mede mais diretamente isso. Dúvidas, pessoal? Pelo amor de Deus, para eu tomar um chimarrão. O Helder sempre tem pergunta, né? Agora peguei ele no contrapé. Até então tá tudo bem, professor. Sem dúvidas. Tá. Muito bem, pessoal. Então tá. E uso em inglês é isso, tá? Cost of transport, embora pareça às vezes um pouco estranho, mas esse é o usual. Tá? Bom, vamos lá então. Bom, pessoal, falamos desses conceitos de energia metabólica, energia mecânica, né? Variáveis que a gente usa de um lado a outro. E agora eu vou... Bom, nesse último, só para lembrar, esse último conceito, custo de transporte, ele é o padrão ouro de medida da economia de locomoção. Ele é melhor, é mais definido e reflete mais diretamente o fenômeno da economia de locomoção, seja ela de caminhada ou corrida. Tá? Para vocês terem ideia, o próprio consumo de oxigênio é muito usual para chamar isso de running economy. É um conceito muito usado na literatura, tá? Extremamente usado, mas o próprio conceito já indica que seja em dada velocidade ou dada intensidade, porque a velocidade altera a economia. Então, quando eu avalio o consumo de oxigênio com o mesmo sujeito ou sujeitos diferentes em velocidades diferentes, eu incorro num erro grande da medida de economia. Mas, claro, o conceito indica que seja dada a velocidade, então deveria fazer sempre na mesma. Aí eu posso usar. Ainda tem erro, né?
porque ainda pode ter fontes de erro, não é que esteja errado, né? Mas pode ter fontes de erro, porque é uma medida indireta de energia, né? Se eu quisesse saber a quantidade de energia geral, eu teria que me ater à entalpia de combustão, né? O tipo de substrato usado, portanto, transformar isso. E, além disso, eu não subtraio o valor de repouso. Eu posso ter valores de repouso um pouco diferentes que estão interferindo nesse consumo de oxigênio. Ou seja, eu tenho várias fontes de ruído, de erro, prováveis nessa medida. Mas tem muito fisiologista que ainda usa, e quem, eu vejo até um certo padrão, quem mais entende isso das mais antigas, mais sabe desses limites. O que me preocupa é o pessoal mais novo que usa isso e não tem nem ideia, às vezes, desses prováveis erros e coisas assim. Então, não é tanto só usar a medida, mas é saber quais são os limites dela, sem nenhuma religião nem nada, mas entender disso e, de certo ponto de vista, saber se está minimamente controlado ou não. Tá? Mas, de novo, Professor? a medida melhor é a do custo. Diga. Eu me perdi um pouco aqui. Qual seria a medida ideal ali que tu falou para medir o que seria essa economia de corrida? O padrão ouro de medida de economia é o custo de transporte. Ele é o que mais reflete o fenômeno da economia no movimento. Tá? E o que eu comentei no final, que às vezes o pessoal confunde e fica só com o comentário, né? é que essa é muito usual, por exemplo, no campo da corrida, o pessoal avaliar a economia de corrida, que eles se costuma chamar de running economy, apenas pelo consumo de oxigênio. Tá? E eu não vejo grande problema nisso, só lembrando que, fazendo essa medida, eu estou usando uma medida indireta que pode ter erros embutidos ali, de várias ordens, que eu fui explicando. Assim, né? Uma delas é a da velocidade, que aí é simplesmente o cara não entender o conceito mesmo. O running economy, no conceito, já vem que é a dada velocidade. E aí esse problema de metros não tem, tá? Se eu faço na mesma velocidade. Se eu uso velocidades diferentes, ali já tem problema nesse consumo de oxigênio, porque, obviamente, o cara que está correndo mais rápido, a um dado tempo, minuto, né? A um dado minuto, ele vai andar mais. Então, o sentido de economia ali está implícito e ali está equivocado, ele não está colocado, né? Então, quando eu tenho que deixar explícita a medida de economia e mais correta, controlando esse efeito da taxa metabólica basal, da entalpia de combustão e da questão dos metros aqui, é o custo de transporte. Tá? Melhor medida. Valeu, professor. Muito bem. Vamos falar agora do segundo conceito, pessoal, da aula de hoje. Deixa eu ver. 9h46. Eu atrasei um pouco, vou atrasar também aqui um pouquinho, tá, pessoal? Vamos dar uma sequência aqui. Vamos falar agora da eficiência. A eficiência é um conceito mais antigo do que a economia. A economia, inclusive, ela vai aparecer como um substituto da eficiência. Em algumas situações que não se pode medir eficiência diretamente, eu uso economia. Mas a eficiência é um conceito muito antigo da ciência e da fisiologia. Ele foi primeiramente usado, mais próximo do nosso campo, para as medidas de funcionalidade da mecânica muscular, né? É um padrão ouro de medida lá da funcionalidade, que é simplesmente medir lá feixes musculares ou fibras musculares isoladas sobre o quanto eles dispendiam de energia e a quantidade de trabalho mecânico que geravam. Né? A razão do trabalho mecânico pela parte metabólica me dava essa eficiência muscular. Né? Em condições onde não era possível medir trabalho, aí começa a aparecer economia. Mas isso é um pouco de história da fisiologia. Eu já vou me ater aqui à proposição que vem desses estudos, que inicialmente vem lá da fisiologia muscular, mas que depois se amplia, e esse conceito é usado, e aqui nós vamos trabalhar com ele, né, com o conceito do corpo todo, a eficiência geral do corpo todo. Tá? Durante a locomoção, é claro, mas aqui eu vou falar um pouquinho mais genérico. Aqui eu vou começar com aqueles exemplos da física. Tá? Então, o que é essa eficiência geral? Eu vou começar com uma explicação dada pelo professor Cavanha, que a gente usa, eu e o Marcelo usamos num artigo de 2018, que é um artigo de base para essa parte do conteúdo, tá? Nosso publicado na Frontiers, sobre eficiência, onde está bem explicado
esse conceito aqui que eu vou trabalhar com vocês. Então, o que seria isso? Vamos imaginar um corpo se deslocando num meio fluido. Aqueles exemplos da física. Qualquer corpo se arrastando, passando de um ponto a outro num dado fluido, tá? No ar, água, no que for. Tá? O que é essa eficiência? O numerador dessa eficiência é um trabalho, que vem a ser o quê? Trabalho, a gente já viu, que é variação de energia. Mas também trabalho, se eu quiser fazer mais um sinal de igual para aquele conceito que a gente viu, trabalho é igual a variação de energia, que é igual a força vezes distância. Tá? Isso a gente já lembra lá da física. O que eu tenho? Esse objeto que está se deslocando no ambiente, ele sofre uma força de arrasto básica, tá? É o trabalho inevitável, digamos, para atravessar esse ambiente, e que é uma força, vezes o deslocamento, que aqui eu chamei de distância, tá? Seguindo distance, que era acho que é o termo em inglês lá usual. Mas é um deslocamento, tá? Força vezes distância é um trabalho, ou seja, eu tenho trabalho no numerador, um trabalho mecânico, dividido pelo EMET, que é uma energia metabólica geral. Tá? E essa divisão de um por outro já vai me dizer, agora funcionalmente, que é o quanto de energia metabólica emete, combustível, vamos colocar assim, tá? Até Cavanha chama isso de full, mesmo, de combustível. O quanto de energia metabólica se transforma em trabalho mecânico. É o que vai me dar essa equação, 1 dividido por outro. A razão disso vai me dar, se eu multiplicar por 100, vai me dar o percentual. Se eu tenho um sistema muito eficiente, é 100%. X de energia aqui se transforma em energia mecânica. 1 dividido por outro dá igual a 1 vezes 100, dá 100%. A eficiência é 100%. Mas a gente sabe que nos motores do mundo real sempre tem perdas de fricção e etc. Né? Então, a energia metabólica aqui é sempre maior do que a energia mecânica que é gerada. Se perde algo. E aí eu vou ter um valor abaixo de 1. Vou ter um valor de 80, 40. Né? No caso, bom, não vamos dar esse aprofundamento, mas eu vou ter alguma perda de energia nisso. E essa energia vai ser 0,8 vezes 100, vai dar 80%, ou 0,6, que é, se eu perder a metade, né, dessa energia metabólica aqui, né, eu vou ter 0,5, que é 50%. Né, eu vou ter uma eficiência de 50% desse sistema geral. Tá? Agora, vejam só vocês, gente, como essa eficiência conversa com a economia, matematicamente, começando esse raciocínio. Tá? Se eu uso esses termos aqui e só rearranjo eles, apenas rearranjo eles, vejam só, eu pego a eficiência geral e jogo para o outro lado da equação. Ela vai passar dividindo, ó, tá aqui. Tá? A distância que estava do lado direito, eu passo para o lado esquerdo, vai passar dividindo. Ok? O arrasto eu deixo ele aqui, porque eu quero simplificar as coisas. E o EMET, que é o denominador, estava embaixo, eu passo para o lado esquerdo. Ele passa para cima, ele passa para ser numerador. O EMET para cima, ó. EMET. Vejam só, uma energia metabólica genérica, uma energia metabólica despendida por distância é igual ao arrasto dividido pela eficiência geral. Que o arrasto seria a força, né, desse sistema. Ou seja, aqui eu tenho... O que lembra a vocês isso? Uma energia metabólica dividida por distância me dá uma ideia de um joule dividido por metro. E quando é por metro, é custo. Portanto, isso aqui seria uma medida indireta da economia, né, relacionada à força dividida por uma eficiência. Tá? Essas são as relações de eficiência e economia, que é um pouquinho complicada, mas vejam que tem sentido aqui. O sentido dessa economia tem um valor de força aqui. É fisicamente um sentido de força, dividido pela eficiência geral desse sistema. Tá? Esse aqui é um jogo de matemática aqui que nos ajuda a entender a relação da economia com a eficiência.
Mas o que eu queria trazer para vocês, gente, é que na prática, depois, isso, quando a gente for olhar lá os valores, vão ser dois conceitos diferentes. Tá? Enquanto que a economia ele é um dado de função, custo, que seria o custo de se movimentar por metro percorrido, por quilômetro percorrido, né? É uma ideia de a economia tem a ver com esse gasto de energia para realizar dada tarefa. A eficiência ela tem a ver com a capacidade do sistema de transformar energia metabólica em energia mecânica. Ah, professor, mas essas coisas não estão relacionadas? Se tu for bem eficiente, tu não deveria ser econômico? Quase sempre é assim. Mas nós vamos ver que algumas situações bem diferentes não vai fechar. E a explicação é porque elas não são sinônimos. Elas têm conceitos fisiomecânicos um pouco diferentes um do outro. Tá? Então, a economia tem a ver com a quantidade de gasto de energia para realizar dada função. Né? O quanto eu sou econômico para me movimentar. Né? Resumindo um pouco, é um sentido funcional, né, dessa economia. E a eficiência é outra coisa. A eficiência tem a ver com a qualidade do meu sistema, de transformar energia metabólica em energia mecânica. Mas nós vamos ver que nem sempre andam no mesmo lado. Às vezes eu tenho situações em que a economia é boa e a eficiência é baixa, relativamente. Tá? A gente vai tentar entender isso agora olhando um pouco mais para esse conceito de eficiência geral. E agora, como vocês estão bem fadigados, eu paro. Vou parar. Já vi que o pessoal está bocejando ali, já está desmaiando, o Léo Ribas já está escorado na parede. Esse é o sinal de que está derrubado. Vamos parar a gravação. Parar compartilhamento. Paro a gravação.